Oi, gente. Deixa eu ver se a câmera tá certa agora. Antes a câmera tava na traseira, agora tá certa. E hoje temos outro episódio do nosso Apoquentadas, em que eu e Laísa Cardoso abrimos a nossa conversa do mês no WhatsApp sobre assuntos que nos apoquentam aí na vida. Hoje a gente vai falar do teste Fries, que é um teste desenvolvido pelo Kenny Fries. Depois eu explico. Deixa eu. Vou aceitar a Laísa, que já entrou aqui. Foi. Foi. Oi, agora acho que tá certo. Todo mundo viu Olá. minha bagunça Agora. aqui, mas já foi apagada da Não, história. tava mostrando só o seu ring light, tá tudo certo. E aqui tava Ai, meu mostrando o Deus. meu céu, um céu muito bonito. Tá frio aí em Brasília? Em Brasília não, né? Você tá em Goiânia. Tá frio aí? Eu tô em Goiânia. Menina, esfriou de ontem pra hoje, que eu até busquei mais cobertas. Nossa. O frio chegou aí, né? Aqui já tá desde quinta, que já Chegou. tá bem frio aqui em São Paulo. Inveja. Deixa eu fixar o comentário aqui do título da nossa live. Beleza. Teste Price para a deficiência na ficção. Ficou gigante o título, mas é o que tem para hoje. Né? Fixar. Aê, Depois você me ensina a fazer esse beleza. negócio. Temos 7 pessoas. Então, gente, posso fazer a introdução do que a gente vai Sim, falar? senhora. Sim, senhora? Uhum. Beleza. Então, como eu estava falando na hora que eu te aceitei, na live, a gente vai falar hoje desse teste que se chama Teste Fries, né? Foi criado pelo Kenny Fries, que é um escritor americano com deficiência e gay. E ele escreve memórias, né, ligadas à questão da deficiência e outras coisas também. Escreve poesia, escreve libreto de ópera, enfim, é um artista completo aí. E inspirado pelo Bechdel Test, né, que é aquele teste para dizer se uma história é machista, né, que tem aquelas 3 perguntinhas, né? Existe mais de uma mulher na história? Primeira pergunta, né? Se existem 2 mulheres, elas conversam entre si? E a terceira pergunta é se essa conversa, o tema dessa conversa é sobre homens, né? Caso o tema dessa conversa não é sobre homens, no caso. Se você responder sim Uhum. para. Isso. Se você responder sim para as 3 perguntas, a história não é machista. Então, o Kenny Fries, em 2017, criou o teste Fries, que é a mesma coisa, só que em vez de ser machismo e, enfim, representação de mulheres, é representação de pessoas com deficiência, né? Se é É ou que eu não acho dele capacitista. mais profundo, né, Vicky? Porque, assim, ter duas mulheres conversando e não falando sobre homem, não necessariamente a gente tem uma história machista, né? Sim, Eu mas acho isso é o disso que a Fries gente vai melhor. falar. Exato. Então, e aí as 3 perguntinhas do teste, né, ligados à deficiência, são as seguintes, né? Existe mais de uma pessoa com deficiência na história? Sim, né? 2. Essa pessoa com deficiência tem uma narrativa própria, tem um propósito narrativo ali, ou ela só tá lá para enriquecer as pessoas sem deficiência, seja moralmente, inspirar, né, essas pessoas, ou materialmente, que acontece, a gente sabe. E aí a terceira pergunta é: a deficiência é erradicada na história, seja pela morte do personagem ou pela cura da deficiência, né?
Então, esperamos responder sim, né, para as três perguntas. No caso, a terceira pergunta formulada assim: a deficiência não é erradicada. Falei ao contrário, né? A deficiência não é erradicada na história, seja por morte ou cura do personagem? Sim, né? Enfim, ficou meio confuso, mas deu para entender, eu acho, né? A gente exemplifica e eu acho que vai ficar tranquilo para quem estiver assistindo. Sim, isso aí. Então, e aí o que é uma coisa que foi criada em 2017, né? Eu mesma só ouvi falar recentemente, compartilhei com a Laísa e a gente tá sempre falando de filme, de série, de livro, de enfim, né? É o assunto principal Sim, do nosso WhatsApp. velhas faladeiras. Sim. E aí a gente resolveu, né, vir aqui tentar discutir, que é isso que você falou, né? Será que basta desses três requisitos, né? Uhum. Assim, isso Então, seria o suficiente para dizer que uma história vamos, não sei se eu poderia chamar de capacitista, mas assim, é uma história preconceituosa em relação à deficiência ou não? Apenas sim, esses três critérios? sim. Acho que a gente podia explicar o porquê desses três critérios, né? Porque o teste lá do machismo é assim: tem mais de uma mulher, elas conversam entre si e só falam. E que tem muito. É que assim, a mulher quando tá junta só fala de homem. E não, a gente fala do que a gente quiser, sabe? Né? Né? E tem muito isso. A gente vê em filmes mais antigos que elas se juntam pra ter lá a Girls' Night, mas elas só falam dos bofe. Elas não falam de qualquer outra coisa, né? E aí a gente E. é Fala. bom contextualizar, porque, por exemplo, até alguns anos atrás, as nossas mães, nossas avós, elas eram assim programadas para falar sobre homem ter uma vida girando em torno de um futuro esposo. Então, assim, Sim. é muito importante a gente deixar esse pontinho aqui para esse tipo de teste, né? Quando a pessoa criou, provavelmente ela pensou nisso Uhum. e aí isso talvez tenha sido algo que influenciou, né, os critérios que ela estabeleceu. Sim, sim. Essa moça, eu acho que ela, eu não sei muito sobre ela, mas eu sei que ela era uma quadrinista, né? E eu acho que ela é lésbica, eu não tenho certeza. Mas feminista, com certeza. E nem sei quando que foi criado também, não pesquisei. Pesquisei mais sobre o moço do Kenny, né? O Kenny Fries, do teste que a gente vai falar. Do Fry. Então, As eu batatinhas. acho. Você pesquisou sobre as batatinhas. O que é? Não entendi. Ah, Fries, batatinhas. exato, o teste das batatinhas. Acho que a Então, gente pode chamar assim até o fim da live. sim. Então, eu acho que a gente podia exemplificar, né, o porquê desses três critérios. Eu acho que tem muito a ver com a representação da pessoa com deficiência na ficção ao longo do tempo. E aí, assim, eu e Vi, que a gente. Eu tô aqui tomando sua palavra, né? Talvez nem seja assim. Mas, assim, a gente conhece porque a gente lê bastante, mas não que a gente Aham, possa afirmar com completa certeza que tenha sido assim ao longo do tempo. Mas a gente sabe que teve um período em que a deficiência era uma coisa do monstruoso, né, do sobre-humano, mas pro lado negativo. sim. Isso foi continuou pro sobre-humano, mas pro lado positivo. E aí, assim, tem a ver com o movimento histórico, né, das pessoas com deficiência e tal. Mas será que isso é o suficiente, né, para definir se a história está representando bem? E aí eu tô fazendo aspas, Vic, Uhum, uma história sobre alguém com deficiência, né? Se ela tem a história própria, se ela é cabide de alguém, ou se ela morre ou se cura no final. Isso é o uhum. suficiente para dizer que foi uma boa representação? Então, inclusive, eu fiz um post sobre esse teste e eu fiquei pensando, né, em uma narrativa, qualquer filme, livro, série, novela, qualquer coisa, que você respondesse sim para as três perguntas, né? Que se adequasse, tirasse 10 pontos ali no teste Fries. E Aham. Você eu só ganhou, cons... ganhou. Então, eu só consegui pensar no Glee, que você não assistiu, né, Glee?
Então, vou falar pro povo aqui da nossa live. Então, no Glee, nós temos um menino que é cadeirante. Personagem cadeirante. Isso. Isso. E ele é personagem principal. Ele aparece em todos os episódios. Ele é ali recorrente, né? Ele aparece sempre. E membro lá do coral e tal. Tá sempre lá, tá no centro das coisas. E a gente tem uma personagem que entra um pouquinho depois, acho que na segunda temporada, se eu não me engano, que é uma menina com síndrome de Down. E é uma atriz com síndrome de Down mesmo. E ela é cheerleader, né? Ela é líder de torcida da escola. E enfim. E a gente tem em um episódio que aparece um personagem que é tetraplégico e que gosta de cantar e acaba dando uma lição de moral pra Rachel lá, que é a personagem mais ou menos a principal ali da coisa toda. Enfim, e a gente tem muita representatividade em geral, né, em Glee. Tem os personagens gays, que tem um romance que aparece de fato na tela, tem personagens de diversas etnias e tal. Mas eu achava que era uma coisa muito positiva, né? Porque nenhum dos personagens é curado, né? No caso, e nenhum deles e o Art, né? Que é o menino cadeirante, ele tem uma narrativa própria, né? Ele tem ali os objetivos dele, questões dele, tem episódios focados nele e tudo mais. E a gente tem a Beck, que é a personagem com síndrome de Down, que também não tem tanto destaque quanto o Art, mas ela tá lá aparecendo sempre, né? Ela é meio petzinha lá da vilã, né? Da série, que é a treinadora lá das cheerleaders. Então, e aí eu fui me informar mais, né? O que as pessoas cadeirantes falam sobre a série, né? E eles criticaram bastante a atuação do ator que faz o Art, porque ele tipo, o principal talento desse ator, é dançar. E aí colocaram ele numa cadeira de rodas, né? Provavelmente porque ele tinha um domínio corporal muito legal e ele conseguiria, né, explorar o corpo dele só com a parte de cima, né? Mas o que todo mundo falou é que assim, que ele parecia muito duro, que a cadeira não era ele não usava a cadeira como uma parte do corpo dele e tal. E aconteceu algumas vezes na história dele levantar da cadeira, porque tem alguns números musicais que são meio que sonhos deles, né? Devaneios, assim. Então, e ele tinha aquele sonho de dançar, porque ele namorava uma menina que dançava, sapateava e tal, e ele queria dançar com ela. E aí, meio que a pessoa fica focada numa coisa que ela nunca vai conseguir, né? E, enfim. Mas as pessoas cadeirantes tinham essa crítica, né? E que ele era sempre preso na cadeira, era sempre uma limitação, tá? Sabe? Sempre focava na limitação. Nunca focava no que ele conseguia fazer, né? Então você vê, é uma série que tem os 3 requisitos, mas que não faz uma representação assim maravilhosa, né? De pessoas com deficiência. Eu não diria que a representação é ruim, porque, por exemplo, a gente dizer que uma pessoa que está na cadeira de rodas não se imagina dançando com as próprias pernas e tal, é hipocrisia da nossa parte, né? Com certeza tem várias que se imaginam assim, né? Então eu não diria que é uma representação ruim, mas, por exemplo, a gente tem um filme que eu assisti recentemente que chama... Tem alguns filmes, né, que eu vou comentar ao longo da live, mas esse o primeiro, que chama Viver Duas Vezes. É pra isso que você tá aqui, inclusive, porque é a enciclopédia de cultura pop cinéfila. Essa menina, cada coisa que você fala, ela tem um filme pra falar sobre. Né? Sempre. Impressionante. Ou alguma história vergonhosa, mas a gente não fala sobre isso. Bom, o filme ele chama Viver Duas Vezes. Ele tá na Netflix. Não estamos recebendo para fazer propaganda, mas enfim. É um filme espanhol e tal. E aí, nesse filme, tem-se um personagem que é um professor de matemática que descobre que tem Alzheimer. Aí a gente já tem um chamamento à deficiência, mas mais ou menos, né? E a gente tem a neta dele, que é uma menina que tem uma deficiência física que ela manca. Mas em nenhum momento do filme a história é sobre a menina. A história é sobre o velhinho que descobre que tá com Alzheimer e quer encontrar o grande amor da vida dele, antes de perder a memória. Assim, tem 2 cenas no filme que a deficiência da menina é tocada, que é quando
a menininha, né, tá insegura de encontrar o rapaz com quem ela se corresponde lá na internet e tal. Aí ela aponta pra perna e fala assim: ele vai gostar de mim assim? E aponta pra perna. E aí a mãe fala: claro que vai, isso não é um. Assim, se ele gosta do que você fala, ele vai gostar de você como um todo. E aí tem uma hora que o avô, no delírio dele, vira e fala assim: quem é essa menina manca? Mas a história, assim, ela tem a história dela, mas não é sobre a deficiência dela. É isso que eu acho bem legal no filme. Sim, isso é a gente estar mesmo no background, sabe? Assim, fazendo parte do cenário, eu já acho isso positivo, sabe? Porque meio que reconhece a existência de pessoas com deficiência por aí no cotidiano, né? Sim, que estão fazendo coisas que todo mundo vai fazer, com inseguranças que todo mundo vai ter, né? Assim, Aham. todo mundo vai ter uma insegurança de, eu tô conversando com um crush, será que ele vai gostar de mim quando ele me ver pessoalmente? Ai, será que eu É. consigo morar sozinha? Né? Que é o grande mote do Margarita com Canudinho, por exemplo, que é uma menina com paralisia cerebral, que no começo do filme toma um fora e se sente muito mal e acha que é porque tem paralisia, e não era por isso que ela tomou fora, o cara só não gostava dela mesmo. Mas aí, assim, isso serve de incentivo para ela ir morar em outro país, viver outras experiências. Então, assim, quem não passa por isso? Não é ter ou não uma deficiência que te impede de viver essas coisas, né? Sim, e mesmo pessoas que não têm deficiência podem ter essas mesmas inseguranças, né? De morar Sim, sozinho, sair da casa dos pais, sair do seu país, buscar um objetivo, uma ambição, um sonho, sei lá, né? exato. Então, a gente acabou não explicando os critérios, né? Fomos falando de outras coisas. Ops. Mas o que eu acho é que isso de ter um propósito narrativo que não seja um enriquecimento, né? Eu tenho dois exemplos. Eu tenho um bom exemplo disso, na verdade, que eu acho que engloba as duas coisas. Que é aquele filme Como Eu Era Antes de Você, né? Em que, spoiler, desculpe, mas quem não assistiu, não sei em que planeta estava. Ah, já tem muitos anos, já passou, já pode dar spoiler. Então, o moço com tetraplégico, né? Ele morre no final do filme e ele deixa uma herança considerável para a personagem lá da Emilia Clarke, que Cuidadora era dele. isso, cuidadora dele, e depois acabou se tornando meio que namorada, eles tinham lá uma relação meio estranha, né? E Né? porque não chegaram a ser namorados, né? Mas, enfim, ultrapassou ali a Exato. barreira da cuidadora. E aí, ele morreu por vontade própria, né? É E, suicídio assistido. sim. E aí ele deixou lá uma herança e ele enriqueceu ela também moralmente, porque ele falou pra ela: você é inteligente, você tem potencial pra seguir seus sonhos, por que que você não vai? Por que que você tá presa aqui nessa cidadezinha? Dá um fora nesse seu namorado que é um idiota, sabe? Ela enriqueceu com o convívio com ele em todos os sentidos, no sentido material, no sentido Moral, moral, psicológico. exato. Ela enriqueceu em todos os sentidos. Mas mesmo. E aí, né? A gente só tem uma pessoa com deficiência no filme, que é o mocinho ali, né? E ele morre no Will, fim, nome ou dele. seja, ele tirou zero no teste do Fries. Mas ao mesmo tempo, é aquele negócio, né? Tudo é o como, né? Porque eu lembro que eu conversei com vocês sobre esse livro, essa história, e a gente não acha que é totalmente negativa, né, essa história, porque apesar dele ter morrido, da deficiência dele ter sido erradicada e dele ter aquela visão de que a deficiência dele é demais e tal, e que a vida não é mais Não conseguiria viver num mundo com as isso, limitações que aí a isso, deficiência impôs a ele. sim. Mas ao mesmo tempo, todo mundo fica tentando dissuadir ele, não, mas não, mas não, mas não sei o que lá. E isso é uma coisa que tem muito a ver também com a pessoa com É deficiência. meio Você não contrária à respeitar. realidade que a gente conhece, né, Vicky? Oi?
Porque, por exemplo, quando a gente vai falar sobre deficiência e tal, se a gente sabe que alguém com deficiência cometeu, né, suicídio e tal, ou que não está muito satisfeita com a vida e não sei o quê, as pessoas elas encaram isso com uma naturalidade muito grande. Não deveria ser assim, porque assim, temos dificuldades? Temos. Mas quem Sim, não tem? E as dificuldades de quem tem deficiência, elas só são tão escancaradas porque a acessibilidade ainda é uma barreira que a gente não venceu. Quando a sim. gente vencer essa barreira, tipo, a cabeça de todo mundo vai explodir. Sim, mas o que eu ia falar do filme é que, assim, pelo menos. Que eu sou essa pessoa poliana, né? Então, eu fico tentando ver uma coisa positiva, entendeu? Tipo assim, eles Uhum. respeitaram a vontade dele. Porque tem momentos, Sim, assim, no filme, né? Que ela leva ele pra corrida de cavalo, por que é o exemplo. Tem de hora que ela leva ele na corrida de cavalo sobreviver e a nem qualquer custo, pergunta. né? Eita, falhou, amiga. Exato. Não, eu falei assim, que é o de sobreviver a qualquer custo. Tem um, eu lembrei disso Sim, agora, sim. No Grey's Anatomy tem uma, em algum momento da história, o pessoal sofre um acidente de avião, e aí uma das personagens, que é um dos cirurgiões, tá lá nesse avião, ele fica muito mal e ele fala: se eu não melhorar em tantas semanas, eu quero que os aparelhos sejam desligados. E aí, spoiler, isso é respeitado. E tem que ser, porque Sim, assim, você vai mantendo a pessoa numa condição que ela não aceita como sustentável. Não é legal isso. sim. Nesse filme aí, no Como Era Antes de Você, a mãe dele dá um ultimato. Ela fala assim: você tem que ser. Ele dá um ultimato pra mãe dele, desculpa. 6 meses. Se eu não conseguir ver o lado bom da vida em 6 meses, eu vou fazer o suicídio assistido. E, né, enfim, foi o que aconteceu no final do filme. E tem uma cena, né, que eu tava falando, que ele ela leva ele na corrida de cavalo e não pergunta pra ele se ele gosta de corrida de cavalo. E no caso, ele odeia, ele tem uma super trauma lá envolvendo corrida de cavalo. E ela não pergunta pra ele se ele quer, se ele tá afim. E tem muito isso, sabe? As pessoas não perguntam a vontade das pessoas com deficiência em coisas pequenas do dia a Ela dia, supõe, né? né? Tem muito aquilo assim: ah, ela consegue? Ela Aham. gosta? Senta A ela gente não tem aqui. voz, né? E aí eu acho que, né, apesar de tudo, nesse filme tem isso. Nesse outro que você contou também. E eu acho que isso precisa ser falado também, né? E isso extrapola a questão do teste lá, daquela coisa, né? Porque o teste mede o quê, né? O que aparece na história. E não mede o como, né? Uhum. Exato, exato. Por exemplo, o Como Eu Era Antes de Você, só tem uma pessoa com deficiência. Aí já cagou o teste logo do início. E, né? Então, mas ao mesmo tempo, eu considero uma representação maravilhosa, muito positiva, porque envolve sexualidade, envolve contar na primeira pessoa, porque tem muito Envolve isso, os né? dilemas morais que a própria pessoa enfrenta quando ela se encontra na condição de alguém que adquiriu uma deficiência que é diferente de Sim, você nascer com, né? sim, Porque não adianta, gente. Se eu disser que uma pessoa como eu e Vicky, que nascemos com deficiência visual e encaramos tudo com a mesma naturalidade com alguém que ficou com deficiência visual da noite pro dia, velho, é mentira. Não existe, sim, não tem como. sim. Então, É um e processo tem um completamente outro. diferente. Exatamente. Pra gente, a gente sempre enxergou certo, né, Virk? A gente Sim. enxerga assim desde que nasceu, então pra gente isso é o certo. Sempre foi ok, sempre foi normal, né? Nunca, não O experimentamos meu normal é esse. o normal de todo mundo, né? Enfim, entre aspas, Exato. muitas aspas, esse normal aí. Tem. Ai, que eu ia dizer. Tem dois filmes. E aí, assim, eles são mais ou menos semelhantes. Que, um chama Milagre na Sala 7 e o outro é Uma Lição de Amor. O Milagre na Sala 7 é um filme turco, Vicky? Acho que é. É um filme Nossa. do Oriente aí. Não vou me lembrar exatamente o país.
Mas Uma Lição de Amor é com o Champagne e a Dakota Fanning, gente, ela bebezinha. E nesses dois filmes a gente tem pessoas com deficiência intelectual severa, Uhum. média para severa, que estão as duas lutando pelo direito de conviver com o próprio filho. E isso é muito louco, porque quando você pensa assim, eu tenho uma deficiência, assim, né? Quem tá de fora, você tem uma deficiência, então você não é capaz de cuidar dessa criança. São histórias completamente diferentes, assim, o Champagne, ele perde a guarda da filha por uma questão X, e o moço do Milagre na Sala 7 ele acaba se envolvendo. Eu quero até fazer um parênteses aqui para falar desse filme, porque eu defendo muito ele. Que eu não assisti, então é você mesmo que vai falar. Né? Mas eu recomendo. Ele é uma pessoa com deficiência intelectual severa que se envolve num crime que não foi ele que cometeu. Uhum. Porém, quando a polícia chega, ele é a única pessoa que tá lá. Por ter essa deficiência, e não só por ter a deficiência, porque aí é bom a gente botar a deficiência em contexto, né? Ele é uma pessoa com deficiência numa comunidade extremamente pobre, que não tinha recursos para conseguir se desenvolver de maneira mais eficiente, etc e tal. Aí ele é preso. Quando ele chega na cadeia, que ele é botado lá na cela com os outros prisioneiros, e aí cada prisioneiro tem sua história, tal. E eles conhecem a história dele, e aí ele fala: eu quero muito ver a minha filha de novo, eu não quero ficar sem minha filha. Aí todos os presos se juntam para fazer ele encontrar com a filha dele de novo, e isso é muito bacana. A deficiência dele é uma questão, mas não por si mesma no filme. Isso eu acho bem bacana. Sim. Você consegue ler os comentários? Ixi, miga, não Não? consigo. Vamos de voice-over, então. Peraí. A Laísa transplantada não consegue. A Maísa tá falando melhor filme Milagre da Cela 7. O resto é tudo o pessoal dando tchauzinho. Entrando e dando oi. Deixa eu ver se tem mais pra baixo. Beleza, acho que por enquanto é isso. Não vi esse filme aí. O problema é que é em turco, né? E aí, assim, é um problema que nós, pessoas com deficiência visual, enfrentamos, é a barreira da linguagem, né, Vicky? Então, Porque pois nem é. todos nós conseguimos ler legenda. Né? E Eu aí, não assim, às consigo, vezes a no gente, caso. sei lá. Não, né? Às vezes a pessoa ela estuda inglês ou espanhol e não sei o quê, aí, tipo assim, ela consegue. Mas eu não Agora consigo, turco. querido. Se você me der um desenho em turco, eu não vou É. assistir, porque não vou. Pois é. Eu nem sei se tem dublado. Eu ouvi esse filme na época que saiu, mas eu vi umas Exato. críticas negativas do filme em geral. Não lembro se da questão da deficiência, mas tem isso, né? Se não tem dublado, Vitória não assiste, porque não tem como ler legenda. Nunca vamos saber, né, Vicky? Eu capricho muito no meu inglês, né? Meu inglês é afiado, é ótimo. Dá pra ver série, dá pra ver filme em inglês British agora, né? English. Então, nem todos os filmes são em inglês, né? A gente tem um domínio anglófono, né? Mas não necessariamente. Não, e é muito doido que, por exemplo, assim, a gente, no Oscar, aí um parênteses completamente nada a ver. No Oscar inteiro, a gente tem uma categoria que é de filme estrangeiro. Por que que todos os filmes não concorrem em todas as categorias, né? Por que a gente tem uma categoria de filme estrangeiro? Pois é. Porque é um prêmio, né, criado pelos Estados Unidos, né, para o cinema americano. Tem o BAFTA, né, que o BAFTA é britânico, mas é também tudo filme em inglês, né? Enfim, a gente tinha que criar um Oscar alternativo, entendeu? Que nem tem o M, Eu né? gosto. Tem o M americano e daí tem o M latino.
Não, eu gosto do Framboesa de Ouro, que é o dos piores filmes. Sua cara, sua cara. Tem uma história de a Sandra Bullock. Foi por qual filme? Eu acho que foi pelo. Aquele filme que ela adota o jogador de futebol americano. Ah, sei. Como é que chama? Eu não Não lembro lembro qual como é é. que chama. Gente, se vocês lembrarem como é que chama, bota aí nos comentários. E aí, assim, muita gente criticou, nananana. Aí foi ela felizona, recebeu o framboesa de ouro dela. Eu admirei bastante. E o filme não é ruim. O melhor é isso. O filme é bom. O filme é bem bom. Ai, sei lá, né? O Jerry Butler é campeão do Framboesa de Ouro. Ai, socorro. Enfim, é... Mas estamos nos desviando aqui do nosso tema. É, normal, normal. Então, você consegue lembrar de mais algum que se encaixa aí nos três negocinhos do teste? Oi? Série, filme, livro, novela, qualquer coisa? Que se enquadra. É. Ah, Se Eu Não Te Vir Primeiro, que é um livro do Eric Lindgren, que é um Rapidinho, filme que ele rapidinho. começa muito bem. Gente, se É um filme... vocês, se vocês lembrarem de algum, escrevam aqui nos comentários um filme que tenha mais de uma pessoa com deficiência, que essas pessoas com deficiência tenham assim, histórias Tem uma história próprias, própria. né? Não sirvam para enriquecer moralmente os outros personagens. E que elas não morram ou sejam curadas na história. Um filme que. No Uma final. história que tem esses três critérios. Continue. Eu falei, né? Se Eu Não Te Vir Primeiro, eu falei filme, mas é um livro. Aham. Ela é uma menina cega que ela é corredora. O pai dela ensinou ela a correr, ela nasceu com deficiência visual. Mas eu não gosto desse livro, mas ele atende todos os critérios. Entendi, mas você não Porque gosta ela porque não gosta mesmo, não tem nada a ver com a eu representação. não gosto porque eu não gosto. Assim, ela tem a história própria dela, que é ela como corredora, ela como aluna do ensino médio, com os dilemas de qualquer pessoa no ensino médio, que né, todo mundo tem. Uhum, A deficiência dela não some no meio do filme ou no final, por qualquer razão que seja. uhum, E ela não. E assim, embora ela dê lições ao longo do livro para os amigos e tal, essa não é a função dela no livro, entendeu? Assim, isso vem sei, como bônus, vamos dizer sim. assim. Como é que chama? Se Eu Não Te Vir Primeiro. Enfim. Enquanto você tava falando, eu lembrei de um livro aqui que eu acho que eu já falei em algum momento aí no meu Instagram, mas que chama Toda a Luz que Não Podemos Ver, do Anthony Doerr. Ele ganhou aí eu ia falar Nobel, não é Nobel, o Pulitzer. Não é tanto assim. É o Pulitzer. Ele ganhou o equivalente. Não, também Mais não. ou menos, né? Enfim. E aí ele é um livro que se passa na Segunda Guerra Mundial. É uma menininha cega. Tem dois eixos, né? Dois personagens que estão sempre separados e eles acabam se encontrando aí em algum momento, sem dar spoiler. É uma menina cega que cresceu num museu de história natural de Paris. Acho que era o Museu de História Natural. Enfim, um lugar que tinha bichos e coisas da natureza interessantes, enfim, um museu. O pai dela era funcionário do museu, e aí ela era uma menina super inteligente, adorava ler Júlio Verne e tal, enfim, e ela é a protagonista da história. E aí ela vai morar numa outra cidade, né, que é Saint-Malo, por causa da invasão da França, né, dos nazistas. E ela vai morar com o tio que é algarafóbico e não sai de casa, né, como nós todos atualmente, tá todo mundo Como agorafóbico. todos nós deveríamos estar fazendo nesse momento. Então. E aí, enfim, não é uma deficiência, mas é uma doença mental limitadora aí, né? E aí eles
conseguem salvar o dia lá, os dois, né? Dentro das suas Salvar o limitações dia. e tal. Salvar o dia é muito bom, né? Enfim, eles conseguem resolver lá o conflito da história, que tem a ver com um diamante que foi roubado do museu, enfim. E aí, do outro lado, a gente tem um menino que é. Já temos aí duas pessoas com deficiência, as deficiências não são erradicadas. O tio dela, que tem agorafobia, ele consegue sair de casa para salvar a vida, o que é legal, porque, né? Ele, enfim, agorafobia Muitas não é uma pessoas não coisa que você conseguem. tem que aprender a viver, né? É uma coisa que realmente você tem que, Aham. né? Você tem que dar um jeito de melhorar, porque é muito difícil você viver sem sair de casa, sem ter contato com pessoas e tal. É problemático. E ele consegue enfrentar os medos dele e tal. E aí o outro menino do outro lado da história, ele faz parte da juventude nazista, né? Um menino órfão. E que ele é levado lá para fazer parte dos exércitos nazistas. E ele é muito inteligente e tal. E aí ele não tem nenhuma deficiência, ok, beleza. Mas aí tem um menino amigo dele que entra nessa academia aí nazista. E ele um dia faz uma besteira lá e ele é espancado e ele leva tanto porrada que ele adquire uma deficiência mental, cognitiva aí. E aí já temos mais uma personagem, né? E ele não é o protagonista, mas ele tem. Aí então, ele tem uma história própria, a gente vê a história dele acontecendo. Mas ele serve também para o personagem perceber o quanto aquele sistema é terrível, sabe? Ele não enriquece, né? Mas ele tem ali uma epifania a partir daquilo que aconteceu com o amigo, sabe? Gente, você me fez lembrar de Orange is the New Black, Ai, que meu tem uma Deus. personagem com a deficiência cognitiva. E, tipo assim, a gente pensa que ela é completamente relevante para a história, mas não. Quando chega no capítulo que conta a história dela, você fica assim: caraca, maluco! Se ela não tivesse na cadeia, a cadeia já tinha virado uma zona completa. Olha, Eu não lembro. história de vampiro é o meu grande guilty pleasure, mas True Blood eu nunca vi aí, não vi ainda. Miga, tem um comentário bem grande, tem alguns, tem Deixa eu ver. subindo, só que eu não consigo ler. Vamos ver, peraí. Talvez você já tenha lido, é só porque apareceu aqui as letrinhas para mim. É a Tâmara, dos caras, que tá comentando aqui. Oi, Tami! Assisti esses dias. A Penny não vai longe, é isso? A Penny Conhece? não vai longe, não. A Penny é a do Orange is the New Black, Ah, eu acho. Talvez eu esteja fazendo confusão. Não, quem é a do Orange is the New Black é a Piper, gente. Quem é Penny? Eis eis a questão, quem é Penny? a minha mãe comentou aqui, peraí. Um sonho possível. É o nome do filme do... Obrigada! Um Sonho Possível, o filme da Sandra Obrigada, Bullock. mãe! Minhas duas cinéfilas da minha vida estão aqui. É um filme muito bom, gente. Assistam. Deixa eu ver mais. Eu tava revendo, enquanto você olha os comentários, né? Eu tô revendo 3%. Acho que é só isso. E tem uma personagem cadeirante, que é o Fernando. E assim, ele, enquanto ser humano. Diga. Nada. Eu ia Não. falar que a Tâmara te mandou oi. Você falou oi pra ela, ela respondeu. Fala. Ele, enquanto ser humano, ele é chato pra caceta. Assim, ele é muito chato. Ele, enquanto ser humano. Não porque ele é cadeirante, é porque ele, como pessoa, é muito chato. E aí, assim, ele tem aquele que a gente chama de jornada do herói. E o arco dele, tipo assim, na primeira temporada, ele é uma pessoa completamente dependente, não por conta da deficiência, ele é dependente emocionalmente, né? É bom separar, que são esferas diferentes. E aí, na segunda temporada, ele tá lá comandando todo o esquema de derrubada do sistema lá, que é imposto pelo
a questão lá dos 3% do processo. É uma série Aham. brasileira. Eu sou aquela pessoa que valoriza o conteúdo nacional, né? Ai, olha, Então, eu vi, principalmente porque tinha audiodescrição, né? Tem audiodescrição, sim. a gente quer prestigiar. Ai, Mas amiga, deixa aí eu eu te fiquei, falar. não. A audiodescrição da Netflix, ela tem melhorado, viu? Porque na época ela era muito ruim. É? Ah, então Eu eu acho vou que dar eles uma não chance pra usam essa. consultor. Eu queria que eles usassem, assim, eles botam lá nos créditos, eles dizem que usam consultores, né? Mas eu fico me perguntando, quem são esses consultores? São pessoas com deficiência visual? Porque Sim, eu, que são. tenho baixa visão assistindo a série, eu fico assim, mano, como é que você não disse que isso aí aconteceu? É, então, é que às vezes não tem espaço, né? Porque tem diálogo, Sim, tem outras coisas. Eles têm que escolher, às vezes, o que que eles vão descrever. exato. Não, né? É bem complicado o trabalho de áudio descrever qualquer coisa. É, sim. E e aí os consultores são pessoas com deficiência, sim, deficiência visual, e que têm uma formação em audiodescrição também, não é tipo qualquer Zezinho que eles botam Né? lá. Você não tira do sovaco o que que você É, acha que deveria estar ou não na audiodescrição. sim. Ah, então, e algum filme que tem cura? Você consegue pensar algum filme ou livro, enfim, que a pessoa se cura? Isso tem no Glee, né? Tô me Ah, lembrando eu lembrei de um agora. exemplo muito bom. É... Ah, meu Deus, eu não vou lembrar o nome do filme. É com Val Kilmer. Se não me engano, é como se fosse a primeira. Não, não é como se fosse a primeira vez. Ah, é aquele que ele não Não. enxerga, daí ele passa a enxergar, e aí ele Ele fica não vendo a enxerga e maçã. aí. E aí a maçã ele não sabe o que é a Vamos maçã. contextualizar para as pessoas que não sabem do que a gente tá falando. É. Ele é uma personagem que tem deficiência visual desde. Eu não lembro se ele nasceu com ou se ele adquiriu, mas assim, ele tem deficiência visual há muito tempo, já está completamente estabelecido com a deficiência dele, ele tem um emprego, pipipi, popopó. Ele conhece uma moça e eles se apaixonam, vamos dizer assim. E aí tem aquele sentimento nela que eu não posso dizer que é normal ou que é comum, porque eu não sei, mas assim, em filme é muito comum, que é da pessoa que Olha, se é minha apaixona por mãe alguma falando o nome do filme, À deficiência. Primeira Vista. Sabia que ela sabia. Obrigada! Viu? É The First Sight, alguma coisa. E aí, gente, esse filme é maravilhoso. E aí ela quer curá-lo. Mas não porque ela acha que ter deficiência é ruim, é porque ela acha que é deficiência, tipo assim, que ele vai gostar muito de ver as coisas no mundo. Não que ele não Aham. consiga se virar, etc e tal. E aí ele aceita, ele tá apaixonado e tal, ele aceita, ele vai no médico com ela, ele faz uma cirurgia, ele volta, assim, eu não sei se volta, né? Mas ele passa a enxergar. E aí ele percebe que, tipo assim, mano, enxergar não é essa maravilha toda que todo mundo tá falando. E aí, assim, spoiler, no fim do filme ele fica cego de novo. É. Então, mas aí é um filme que aborda essa questão de você poder ser feliz, ter uma vida plena e tal, sem o mundo visual. Pra que essa fixação com visão, sabe? Às vezes eu tenho muito isso, tipo, ai. Exato, exato. No, E. no como é que chama? No Margarita com Canudinho tem muito isso. Que embora a Uhum. personagem tenha paralisia cerebral, a história toda é sobre ela crescendo como pessoa. Aham. Tipo, ai, não sei fritar um ovo. Quantas milhões de pessoas não sabem fritar um ovo, tendo ou não deficiência, né? Tipo, são dilemas que todo mundo vai ter. Principalmente Você homens. só, né? Eu aprendi recentemente a fritar um ovo. Ele fica meio formato Chernobyl, mas ele fica frito, fica gostoso. O importante é ficar comível. É, isso aí. É, o que eu ia falar, né, com essa coisa da cura, no Glee também tem isso, né? Tem um momento que tem uma personagem que sofre um acidente e ela é uma das cheerleaders e ela sofre um acidente de carro e ela fica numa cadeira de rodas e aí tem, né, toda uma conexão com o Art, que já tá sempre na cadeira de rodas e tal, enfim. E Uhum. aí chega no dia
do baile da escola, e ela é daquelas todas metidas que quer ser popular, quer ser a rainha do baile, não sei o Rainha quê. do baile. E aí aí ela faz a campanha pra rainha do baile, não sei o quê. E aí ela, no dia da festa, tipo, ela pega e levanta da cadeira de rodas pra todo mundo ficar, oh, que incrível! E, tipo, dá ibope pra ela e ela ser rainha do baile, sabe? Uhum. E isso tem muito a ver. E aí, algumas pessoas criticam, né? Falam, tipo, ah, mas você ficou usando, você conseguia levantar da cadeira e você não contou pra ninguém, você continuou usando a cadeira só pra você levantar no dia do baile, tipo, era uma coisa temporária, sabe? E isso tem muito no Glee também, né? E Uhum. com o personagem lá, o Art, a namorada dele, na primeira temporada, ela é uma menina asiática que é, tipo, hiper, mega, ultra tímida. E ela finge que ela é gaga para as pessoas não fazerem ela falar. Ai, gente. Você vê, né? Então. Ser humano. Então. Pressões que a gente acaba vivendo na vida. Então, pois é. E aí ela. Aí um dia ela fala assim: você sabe? Isso aí. Ele falou assim: ah, você tá aqui comigo, você tá se sentindo tão bem que você não tá nem gaguejando. Aí ela falou assim: então, né? Eu não sou gaga. É mentira. E aí ela fala assim: ah, eu sei como é que você se sente, como é que a gente é diferente das outras pessoas, não sei o quê. Só que ele virou pra ela e falou assim: só que eu não posso levantar da cadeira quando eu quiser. Você pode parar de gaguejar quando você quiser. E tem Né? isso, né? O quanto as pessoas usam, às vezes, a deficiência em vários Que eu falo sentidos para ganhar da balinha, para deficiência. ganhar balinha em várias situações da vida. Aquela situação Uhum. que a gente comenta sempre quando a gente conversa, do menino que levou a menina com síndrome de Down no prom. Baile. Então. Tem essa questão também, né? O de você usar a deficiência para dar algum status para você, de bom samaritano, ou como a menina do Glee, de nossa, superação, e na real não foi uma grande superação, sabe? Ai, gente. Eu já escutei. Eu já escutei da minha ex-sogra, ela me contando que o pastor da igreja dela, virou pra ela e falou assim: nossa, mas seu filho é tão bom de estar com essa menina, né? Olha aí, ó. Você fala, Depois boa as sou pessoas eu que falam que a gente abro é esse louca. traste. Oi? Depois as pessoas falam que a gente é louca de achar isso. Exatamente. Existe, sabe? A gente Existe, tá é vivendo. real. A gente não tá tirando do sovaco, acontece. Então. E de que a gente muitas vezes é chaveirinho, aí a gente é enfeite, né? Para as pessoas com deficiência. Para as Mas pessoas aí sem deficiência. você tocou num ponto que eu acho que é importante a gente falar também, que, por exemplo, né, dessas manchetes que a gente vê, como é que chama? Zagueiro do time de futebol leva a menina com síndrome de Down ao Uhum. baile, ou então casal branco adota criança negra. Nanana. Se a gente vê esse tipo de coisa, a gente que é pessoa com deficiência ou a gente que é negro, olha para isso e pensa assim: ah, mas eu não tô dizendo que foi o que você disse. Mas se a gente olha para isso e fala assim: ah, mas foi só o oportunismo que motivou essa pessoa, então a gente também tá pensando errado. Laísa, penso, né? Tipo assim, por que ele não pode ter simplesmente querido chamar a menina e aí o jornal que viu e falou, tipo assim, pro cara era uma coisa completamente corriqueira, e aí as outras pessoas em volta dele acharam incomum e aí fez disso um espetáculo que acontece muito em torno da gente, né? A gente vira um espetáculo sem nem a gente querer. Sim, sim, exatamente. Mas tem uma outra coisa também, é que aqui, assim, pensando aqui, botando o cabeção para funcionar, falando coisas cabeçudas, que Vitória gosta. Tipo, e também tem uma questão de quando você conta essa narrativa, você dá o poder do salvador para outra pessoa, né? No caso, o menino do time de futebol que levou a menina com deficiência. Coitada, mas ele salvou ela, sabe? Nossa, olha que Ou, herói, que pessoa boa, né? ou no caso do casal branco que adota a criança lá do país ferrado pobre lá da África.
nossa, a pessoa branca americana salvadora da pátria para essa criança, sabe? E isso é muito. Uhum. Isso é nocivo também, sabe? Por que que não pode ter uma igualdade Exato, de interesses? exato. É uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente, Vicky, que é assim, se a gente não busca na diferença aquilo que aproxima, a gente Sim. nunca vai chegar em lugar nenhum. Porque diferença existe entre todo mundo. Seja você branco, negro, com deficiência, sem LGBTQIA+, ou não. Tipo assim, não importa. Todo mundo é diferente. Porém, Sim. todo mundo é igual. É igual no sentido de, tipo assim, primeiro a gente é feito pelos mesmos componentes genéticos. Já começou por aí. Mas assim, a gente é igual no sentido de todo mundo temos dilemas, todo mundo tem problema, todo mundo tem ambição, todo mundo tem insegurança. E aí a gente, ao invés de buscar na diferença aquilo que aproxima, a gente pega a diferença e afasta. É. E afasta de um jeito assim, abismal. Uhum. E é legal você falar isso do abismal, porque me lembra muito. Aí a Vitória Cabeçuda novamente. É, é, uma questão de que a pessoa com deficiência é sempre o outro, né? Ela é a encarnação de todos os medos de uma sociedade, falando em termos de teoria da narrativa e, enfim. É uma coisa que a gente estava comentando esses dias também, né? Sobre as histórias góticas, de literatura gótica, cinema. Histórias góticas, vai. Que tem monstros e coisas assustadoras, vampiros e zumbis e tal. É, lugares sombrios e tal. O monstro muitas vezes é a pessoa com deficiência. Então você vê, por exemplo, o Quasimodo do Corcunda de Notre Dame. Corcunda de Notre Dame. Sim, uma pessoa com múltiplas deficiências e que é a encarnação dos medos daquela sociedade, né? Das pessoas marginalizadas e tal. Você vê o. Não estou dizendo que pessoas com deficiência são monstruosas, estou dizendo que a gente está num lugar muito semelhante desse outro que encarna os medos, né? E o medo que a gente tem hoje, por exemplo, aqui hoje, agosto de 2020, de não ter controle total sobre a nossa saúde, né? Né? De não ter competência imensa que é exigida de nós do mercado de trabalho, né? De não ter um corpo lindo como das blogueiras, enfim, das pessoas que vendem a moda, né? Sim, sim. Isso tudo tá. As pessoas que estão de fora olham para uma pessoa com deficiência e veem todas essas questões, né? E eu acho que é por isso que a gente tem tanta essa outrosidade aí da pessoa com deficiência. Vitória Sim. acadêmica agora. Gostamos. Gostamos bastante. Enfim. Aquela, vou E... invocar a Laísa, mestra em ciência política agora. Sim. E eu tava. Porque. Diga. Oi, posso falar? Então, eu tava Não, lembrando, fala. dentro de tudo isso que eu tava falando, de um livro que eu li recentemente, acho que vou até fazer conteúdo sobre, de um escritor chamado J.M. Coetzee, que ele já ganhou o Nobel. Esse ganhou o Nobel, sim. Ele é sul-africano, mas ele mora na Austrália hoje em dia. E ele escreveu um livro chamado Homem Lento. Homem Lento, né? Slow Man, em inglês. E é um livro em que, na primeira página, o protagonista sofre um acidente, ele é atropelado de bicicleta e ele perde uma perna. E ele já é velho. Ele já é bem velho, assim, tipo, sei lá, quase 70 anos. E aí ele tá lá lidando com a deficiência e tal, e ele não se adapta com prótese, ele fica querendo usar a muleta e tal, e é tudo centrado nisso, nele se reconstruindo a sua vida e tal. E aí tem todo Se reabilitando, né? se reabilitando, isso aí. É uma narrativa bonitinha, assim, normal. Aí chega no meio, a gente bate na porta da casa dele uma personagem que já aparece em outras obras desse autor, que é a Elizabeth Costello, que todo mundo sabe, na comunidade literária aí, todo mundo sabe que é um alter ego dele mesmo, do próprio J.M. Coetzee. E aí ela chega e ela fala assim: por que veio esse personagem?
Por que que eu quero escrever sobre esse personagem? Mas que droga, sabe? E tem uma outra personagem que é cega também, que vai na casa dele, e ela fica meio que coordenando a história dele, sabe? Como se fosse Aham. é uma história dentro da história, sabe? É o duplo do autor ali dentro da história. E aí a moral da história que eu leio, né? É o quanto o homem contemporâneo, a representação do homem contemporâneo é uma pessoa com deficiência, sabe? Não, total, total. Sim, porque E aí a nossa imobilidade do nosso a cotidiano, do gente é nosso completamente dependente de tipo uns dos de outros. vamos dos outros, até porque a gente vive em sociedade. Se fosse pra gente ser completamente autônomo, Não ia dá, existir impossível. eu aqui, a Vicky ali, e a gente não ia estar tendo essa live agora, porque não ia Sim. precisar de nada. Você falou disso do personagem velhinho, né? E aí é uma reflexão que eu sempre faço, né? Idosos, pessoas com deficiência e crianças e o cachorro latindo ali no vizinho. A gente Tá é muito. concordando, ele tá A gente, indignado também. ele tá, exatamente, ele tá tão indignado quanto nós. Isso. A gente tá em condições muito semelhantes no sentido de que as pessoas elas dizem que a gente não pode, dizem que a gente não vai fazer sozinho, dizem que elas sabem o que é melhor para nós. E assim, infância todo mundo passou por ela, ninguém nasceu adulto, vamos, né? Uhum, Ninguém nasceu adulto. Até que se prove o contrário, todo mundo vai morrer velhinho. E uhum. nesse processo você pode nascer com ou adquirir uma deficiência. E aí eu não entendo, enquanto ser humano, por que que é tão difícil entender que assim existem pessoas com limitações variadas e adaptar-se a isso é tão complexo para quem não tem essas limitações, entendeu? Por que que a gente torna os espaços e os ambientes tão dificultosos, sendo que no final das contas todo mundo vai passar por isso? Sim, sim. Miga, temos pouquíssimos minutos, infelizmente, passou muito rápido. Ah, meu Deus, mas já? São Socorro. 2 minutos para as 6. A gente começou 6 e pouquinho. Daqui a pouquinho vai cortar. Deixa eu só dar uma olhadinha se tem alguma coisa aqui pra gente responder. Não, a minha mãe falando que aquele filme lá que você falou era com a Mira Sorvino. Ah, Ah, nem... aquele do cara deve ser a par que volta romântica a lá do enxergar Val lá. Kilmer. Isso. Então, gente, eu acho que é isso. Vamos encerrar. Quem tiver aqui do meu perfil, sigam a Laísa. Quem tiver do perfil dela, por favor, me sigam. Aquelas. Né? Sigam a Vicky, É... Eu sigam acho que nossos é isso. canais. Isso. Link na bio. Então, e eu acho que é isso, assim, a gente tem esse teste do Fries que dá pra gente ter um parâmetro geral, genérico, para se tem uma representação, assim, minimamente positiva, mas não é limitador, né? Você pode ter outras Exato. questões envolvidas, né? É sempre bom contextualizar, né? Bota tudo em contexto. As coisas, Sim, elas não existem sozinhas. sim, exatamente. Então tá, meu amor. Beijo pra todo mundo. Beijo pra você. Melhoras o seu transplante aí Um prazer estar com você sempre. também, igualmente. Beijo. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Ah. Ai, meu Deus, não acho. Encerrar. Aí. Beijo. Beijo.